Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez na quinta-feira para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos estudando a doutrina bíblica da eleição e vamos estar dando continuidade ao assunto, e sabendo que estamos nós na parte prática da doutrina. Estamos vendo sobre as implicações práticas desta doutrina na vida do povo de Deus. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor, clamando a bênção de Deus para o estudo de sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, te agradecendo, ó Deus, por esse momento em que estaremos estudando a tua palavra. Rogamos toda a direção do teu Santo Espírito sobre nós. Nos ajuda a compreendê-la cada vez mais e vivê-la para a glória do teu santo nome. É assim que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, temos estudado, à luz da palavra de Deus, a doutrina da eleição. A doutrina bíblica que deixa claro que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu o seu povo para Ele mesmo. Escolheu aqueles que iriam ser salvos e que irão ser salvos. Deus nos escolheu para Ele como povo de Deus, como povo dele mesmo, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas. E nós louvamos a Deus por isso, porque essa doutrina está pautada na palavra de Deus, e todas as doutrinas bíblicas nós devemos estudá-las, conhecê-las e vivê-las para a glória do nome do Senhor. Então Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E o texto que temos usado como texto básico é o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Nós temos usado como texto básico, a partir do verso 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, ou seja, nele em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e etc, e etc. Este é o texto básico que temos utilizado, Efésios capítulo 1. Mas nós estamos exatamente na parte prática da doutrina. Estamos vendo sobre as implicações práticas dessa doutrina, da doutrina da eleição, o qual nós queremos aqui passar a considerar. Quais são, pois, as implicações práticas dessa doutrina? Em primeiro lugar, queremos compartilhar 4 implicações práticas. Existem outras tantas, claro, vários autores, teólogos reformados, estudando essa doutrina, expondo essa doutrina, falam sobre várias implicações práticas, mas nós queremos compartilhar 4 delas aqui. Então vamos lá. A primeira delas, a primeira implicação prática, é que a partir dessa doutrina, da doutrina da eleição, e tendo o conhecimento dessa doutrina, e tendo nós também a convicção que de fato fomos escolhidos por Deus para a vida eterna, e isso antes da fundação do mundo, devemos, portanto, ter certeza da nossa salvação em Cristo e não acharmos que o verdadeiro crente pode perder a salvação. Ou seja, se eu tenho certeza que nasci de novo, sou de fato nova criatura em Cristo, é porque antes da fundação do mundo Deus me escolheu, Deus me elegeu para a salvação. E se eu tenho certeza disso, à luz da palavra de Deus, eu, tendo certeza da minha salvação, jamais posso dar crédito àquele tipo de pensamento que acredita que o crente verdadeiro pode perder a salvação. Jamais o verdadeiro crente pode perder a salvação. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus quanto a isso. Romanos 8, 29 e 30 diz-nos assim a palavra do Senhor:
Porquanto aos que de antemão conheceu, o conheceu aqui está relacionado com a eleição, a gente já viu isso, né? O verbo aqui conhecer está relacionado com a doutrina da eleição. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja só essa sequência agora. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nos seus eleitos, Deus vai operar exatamente tudo isso que o versículo está nos falando aqui. Repito, quando ele diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. A predestinação aqui diz respeito à doutrina da eleição. Já disse isso antes, que na verdade a doutrina da eleição, ela faz parte da doutrina da predestinação. É por isso que às vezes encontramos em alguns textos bíblicos os dois termos sendo utilizados juntos, como em Efésios capítulo 1, ou um sendo utilizado às vezes pelo outro. Então aqui ele fala da predestinação aos que predestinou para a vida eterna, é claro, aqueles a quem Cristo escolheu para a vida, Deus escolheu para a vida eterna. A esses também chamou. O chamou aqui é a partir da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado aos eleitos de Deus, chegará aquele momento em que o Evangelho é um chamado de Deus para o arrependimento e, consequentemente, para a salvação, a partir do arrependimento do ser humano. É um chamado de Deus, não é? Então, na vida do eleito, quando o Evangelho é pregado para aqueles que são eleitos, isso não quer dizer que eles vão dar ouvido logo na primeira vez, mas chegará uma vez que o eleito vai dar ouvido a esse chamado. O chamado será na vida deles um chamado eficaz. Então ele diz aos que predestinou, ou seja, predestinação aconteceu antes da fundação do mundo. A esses também chamou, ou seja, chamou a partir da pregação do Evangelho, e o eleito aceitou o chamado, aceitou a mensagem do Evangelho. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Então Deus nos justificou em Cristo Jesus. Deus nos considera justos. É um ato forense de Deus. Tudo isso acontece na vida dos eleitos de Deus. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a nossa glorificação, a glorificação dos eleitos de Deus, acontecerá quando estivermos lá no céu, lá na glória, tá certo? Ainda que na terra não, mas quando estivermos lá, sim, acontecerá a nossa glorificação. Então percebam que essas etapas da salvação aí necessariamente acontece na vida dos eleitos, ok? Então isso nos traz uma segurança. Se eu sou um eleito de Deus, então tudo isso aqui vai acontecer na minha vida. Existem muitos eleitos de Deus que ainda não conhecem a Deus, estão ainda aguardando a pregação do Evangelho, e haverá aquele dia em que o Evangelho será pregado para eles e eles vão aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse texto nos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo em nós nos dá essa convicção de que nós realmente pertencemos a Deus. E se o Espírito Santo, claro, habita em nós, é porque já nascemos de novo. Se ele habita em nós, ele nos dá essa convicção, sim, de que nós pertencemos a Deus e que já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo é que nos dá essa convicção de salvação em Cristo. Então, meus irmãos, todo aquele que de fato nasceu de novo tem essa convicção de sua salvação, como também tem a convicção que jamais poderá perder a salvação. Veja o que Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 10, versos 26 a 30. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então veja o que é que Cristo fala sobre as ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É Cristo quem está dizendo. Aqueles a quem Cristo dá a vida eterna jamais vai perecer.
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo está dizendo, ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Continuando, ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Cristo está dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele, obedecem a ele, e ele lhes dá a vida eterna. As ovelhas de Cristo, que são os verdadeiros crentes, estão nas mãos de Cristo e também nas mãos do Pai. E Cristo diz que ninguém vai arrebatá-las das mãos dele. Claro, ele diz também depois que ninguém vai arrebatá-las da mão do Pai. Então, o verdadeiro crente está nas mãos de Cristo, está nas mãos de Deus, o Pai, e ninguém pode nos tirar dessa condição. Não podemos jamais perder a nossa salvação. Se de fato nascemos de novo, somos salvos em Cristo. Se o Espírito Santo habita em nós, ele é o selo da nossa salvação. Estamos seguros em Cristo e seguros na mão do Pai também. Se assim é porque antes da fundação do mundo, Deus, o Pai, nos elegeu, nos escolheu para Ele mesmo. E Cristo nos garante, da mão do Pai, ninguém pode arrebatar as ovelhas dele, ou nos arrebatar. Veja o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele tem uma convicção e diz assim: estou plenamente certo que a obra que Deus começou em nós, qual foi a obra que Deus começou em nós? A obra da salvação, irmãos. A nossa salvação começa aqui na terra, a partir daquele dia em que Deus nos transformou, a partir daquele dia em que nós nascemos de novo, e vai ser concluída lá no céu, porque somente lá no céu é que seremos glorificados. Lembra do texto de Romanos que lemos, capítulo 8? O final é a glorificação, né? Então, somente lá seremos glorificados. Então, a obra da salvação em nós começou aqui na terra e terminará lá no céu. Mas do ponto de vista de Deus, a obra da salvação começou na eternidade, porque antes da fundação do mundo, Deus estava e Deus nos elegeu e escolheu em Cristo para a vida eterna, nos predestinou para a vida eterna. O apóstolo Paulo está dizendo: aquele que começou essa boa obra em vós há de completar. Não vai ficar pela metade, não vai ficar realmente, não vai se perder no meio do caminho, tá certo? Pelo caminho, com certeza, de forma nenhuma. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter certeza, essa doutrina da eleição nos dá a certeza da nossa salvação, da salvação dos eleitos de Deus. E para concluir esse primeiro pontinho, podemos ler também em 2 Tessalonicenses 3,3, quando o apóstolo Paulo diz: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Claro, o ser mais interessado em que o crente pudesse perder a sua salvação é o próprio maligno, é o diabo. Mas o diabo não é nem igual nem maior do que Deus. Então, se Deus, antes da fundação do mundo, decidiu nos escolher para a salvação, ninguém vai impedir os planos de Deus, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, primeira implicação prática dessa doutrina: devemos ter certeza da nossa salvação e não ficarmos pensando que o verdadeiro crente pode perder a sua salvação. Jamais. Certa vez alguém me perguntou: pastor, e na hora da nossa partida para a eternidade, na hora que chegar o dia da nossa morte, se houver naquele momento ainda algum pecado em nós não confessado, será que a gente vai ser salvo mesmo? Irmãos, a Bíblia nos dá a certeza e a garantia de que quando Deus vai levar um crente para a eternidade, antes Deus prepara o crente, Deus santifica o crente de tal forma para poder depois levar, tá certo? Isso é uma obra de Deus em nós. Então, fique tranquilo, sossegado. Se você nasceu de novo, tem convicção da vida eterna, tem certeza que o Espírito Santo habita em você,
Ele, o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. Pode ficar tranquilo que Deus vai te preparar para quando chegar o dia de Deus te levar, de fato você ir para a glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma segunda implicação prática, meus irmãos, dessa doutrina, da doutrina da eleição, tendo nós a convicção de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, é que, portanto, devemos louvar e agradecer a Deus pela nossa eleição em Cristo. E não ficarmos, digamos assim, nos orgulhando e acharmos que somos melhor do que os demais, do que as outras pessoas, porque nós temos a certeza da nossa salvação, enquanto as demais pessoas não sabem se estão salvas ou não. Não devemos nos orgulhar disso, pelo contrário, devemos humildemente louvar, agradecer a Deus pela nossa eleição em Cristo. Existem alguns versículos na Bíblia que mostram que essa foi a postura, por exemplo, do apóstolo Paulo. Quero ler rapidamente aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 4, tá certo? O apóstolo Paulo aqui está falando desse texto sobre aquela realidade da igreja lá de Tessalônica, uma igreja que foi considerada como uma igreja modelo, se tornou uma igreja modelo para as demais igrejas ali da redondeza, vamos dizer assim. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então o apóstolo Paulo está deixando claro que ele dava graças a Deus, porque via na vida daquela igreja, daqueles irmãos, os frutos exatamente de pessoas verdadeiramente eleitas por Deus antes da fundação do mundo e salvas por Cristo Jesus. Ele estava dando graças a Deus. Essa doutrina nos leva a dar graças a Deus e louvar o nome do Senhor. 2 Tessalonicenses 2,13, o apóstolo também diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, novamente, ele está aqui já na segunda epístola, né? Mas a mesma igreja, os Tessalonicenses, novamente ele está agradecendo a Deus pela eleição daqueles irmãos. E ainda considerando Efésios capítulo 1, a Bíblia, onde o texto que temos realmente usado como texto básico, existe uma conexão direta entre a doutrina da eleição aqui e essa atitude de gratidão a Deus por isso. Eu quero ler Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, que dizem assim: nos predestinou para Ele, né, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6, ele diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para louvor da glória de sua graça. Devemos louvar a Deus e agradecer a Deus por essa doutrina e pela convicção que temos da nossa eleição em Cristo Jesus. E ainda no verso 12 desse mesmo capítulo 1 de Efésios, diz assim a palavra de Deus: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então o louvor e a gratidão a Deus estão diretamente conectados a essa doutrina da eleição. Pelo fato de termos a convicção da nossa salvação em Cristo, da nossa eleição em Cristo, isso deve nos levar, na prática, a louvarmos a Deus e a agradecermos a Deus. Porque, afinal de contas, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu, irmãos. Exatamente pela livre e soberana vontade dEle. Deus poderia não nos escolher, se assim Ele quisesse, mas pela sua livre e soberana vontade, Ele decidiu nos escolher.
O mérito é somente de Deus, de Cristo. Ele nos escolheu em Cristo e nunca nosso. Então devemos louvar a Deus e agradecer a Deus constantemente pela nossa eleição em Cristo Jesus. Essa é a segunda implicação prática dessa doutrina. Uma terceira implicação prática dessa doutrina, meus irmãos, é que, como temos a convicção da nossa eleição em Cristo, devemos, portanto, procurar viver em santidade de vida aqui na terra, andando de forma irrepreensível e não desregradamente, e não vivermos desregradamente. Por que colocamos dessa forma? Porque nós sabemos que existem pessoas que pensam assim: se uma vez salvo para sempre, se a doutrina da predestinação é verdadeira, se a doutrina da eleição é verdadeira, então eu posso viver do jeito que eu bem entender, ao meu bel prazer, porque no final, se eu sou um escolhido, se eu sou um predestinado para a vida eterna, no final serei salvo de qualquer forma. Esse tipo de pensamento, ele está distorcendo a doutrina. Esse tipo de pensamento demonstra a falta de compreensão da doutrina como um todo, por parte de quem pensa dessa forma. Se não, vejamos, irmãos, por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai claramente perceber que a maioria dos textos, se não todos, que falam sobre a doutrina da eleição ou da predestinação, fala também sobre a doutrina da santificação. Os eleitos de Deus para a vida eterna, os predestinados para a salvação, não podem viver de qualquer jeito, não podem viver realmente, digamos, mergulhados nos prazeres do mundo e da carne. Os eleitos de Deus para a salvação, para a vida eterna, têm que viver em santificação diante do Senhor. Vamos ver aqui alguns textos, começando de Efésios capítulo 1, no verso 4, o texto diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, olha só, continuando, não para por aí, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo para pertencermos ao seu povo, para a salvação, mas com o propósito de vivermos em santidade de vida, de vivermos irrepreensivelmente, para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1, versículo 4. Então, perceba que o texto que fala sobre eleição aqui, fala também de sermos santos e de sermos irrepreensíveis. Tá certo? Nós devemos entender que os verdadeiros eleitos de Deus, predestinados para a salvação em Cristo, devem viver de acordo com a palavra de Deus e não com os ditames desse mundo perdido. Um outro texto é o de Colossenses 3,12. Colossenses 3,12 diz assim: revestivos, e aqui na verdade é um imperativo, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Claro que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Colossenses, está falando, já na parte prática da carta, está ordenando aos irmãos, dizendo: irmãos, vocês que são eleitos de Deus, escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, para a vida eterna, vocês que são eleitos de Deus, a Ele diz eleitos e diz assim, santos e amados. Ele chama aqueles irmãos de eleitos, santos e amados. A ideia de santidade, novamente, numa relação direta com a doutrina da eleição. E ele está dizendo: vocês devem se revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade, porque vocês são eleitos de Deus, escolhidos de Deus para a vida eterna, escolhidos antes da fundação do mundo. Vocês são eleitos de Deus, são santos, são amados,
Então vocês devem se revestir desses afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Um outro texto, irmãos, é o de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Aí ele diz, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mais uma vez, irmãos, a doutrina da santificação ao lado da doutrina da eleição. Não podemos dissociar essas duas realidades, como alguns colocam, como eu já disse aqui. Eu acredito que eu sou um eleito por Deus para a vida eterna. Eu acredito que eu sou um predestinado por Deus para a salvação. E uma vez predestinado para a salvação, jamais posso perder minha salvação. Então, posso viver mergulhado nos prazeres do mundo, do pecado. Posso viver dando vazão exatamente aos impulsos da minha carne, porque no final, quando Cristo voltar, ou quando eu partir, eu vou me encontrar com Ele mesmo na glória. Não é dessa forma. Não podemos jamais fazer uma separação, deixar uma lacuna entre a doutrina da eleição e a nossa prática cristã. Quem é verdadeiramente eleito para a vida eterna, predestinado para a salvação, vive de forma vive em santidade de vida, vive realmente procurando viver irrepreensivelmente, vive para a glória, para agradar a Deus e para a glória de Deus. Não há como separar essas coisas de forma nenhuma. E ainda, irmãos, um outro versículo que também podemos considerar aqui é o que se encontra em 1 João capítulo 3, verso 9, que diz assim, olha só o que é que o apóstolo João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, o que ele diz aqui, não é que o crente não peca, não é isso, mas que o crente não vive pecando, pratica aquele pecado e constantemente pratica, e parece que é algo normal, de forma nenhuma. A Bíblia nos diz ainda que o justo não tem prazer no pecado. Pelo contrário, o justo tem prazer numa vida reta e santa diante de Deus. Esse é o prazer do coração do justo, é viver em santificação, uma vida de consagração diante do Senhor. Esse é o prazer do justo, do verdadeiro crente, aquele que foi eleito por Deus para a salvação, predestinado para a vida eterna. Uma certa vez, uma pessoa compartilhando comigo, uma pessoa que se afastou um pouco, durante algum tempo de sua vida, se afastou dos caminhos do Senhor, mas que graças a Deus depois retornou, claro, pela ação da graça de Deus. Compartilhando comigo, disse: pastor, quando eu estava afastado, tentei frequentar certos ambientes que não convém a um verdadeiro crente, mas eu me sentia como um peixe fora d'água. Graças a Deus por isso. Uma vez salvo, sim, salvo para sempre mesmo. Mas isso não quer dizer que você vai então ganhar o mundo e viver de acordo com os valores e prazeres do mundo, porque quem é de Deus não tem mais prazer nessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E em último lugar, irmãos, para concluirmos por hoje, nós queremos também dizer, como uma quarta implicação prática dessa doutrina, que nós que temos a certeza da nossa salvação em Cristo, nós que temos a certeza de que Deus nos escolheu para Ele mesmo em Cristo antes da fundação do mundo, nós, portanto, devemos conceber essa doutrina, a doutrina da eleição, como um incentivo à obra da evangelização. Está entendendo? Mas como assim?
Eu que conheço a doutrina, está na Bíblia, a doutrina da eleição, eu sei que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu alguns para Ele mesmo. Então, se eu sei disso, se eu tenho essa convicção, então eu vou evangelizar tendo como toda certeza de que alguns podem até rejeitar a pregação do Evangelho, mas haverá aqueles que irão dar ouvidos à palavra de Deus. Porque os eleitos de Deus, que ainda não foram alcançados pela graça salvífica, ao ouvir o Evangelho, darão ouvidos. Talvez, assim, na primeira oportunidade, talvez não. Aparentemente, talvez não. Mas lá no coração deles, o Espírito Santo vai ficar trabalhando. Então, nós temos que ter essa certeza. Muitos vão ignorar a mensagem do Evangelho, mas alguns irão dar ouvidos, mesmo que aparentemente não estejam dando ouvidos, mas lá dentro darão ouvidos. Lá dentro o Espírito Santo estará trabalhando em seus corações, e chegará o dia em que eles vão se render a Cristo, com certeza. Portanto, nós não devemos jamais parar com a obra da evangelização. Portanto, nós devemos sempre avançar nessa obra de evangelização, porque temos a certeza que ainda existem muitos eleitos de Deus esperando ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que possam ser salvos através da pregação da palavra do Senhor. Nós temos aqui um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Mas a gente percebe que o apóstolo Paulo tinha uma ciência, um conhecimento sobre essa doutrina profundo. Ele diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. O apóstolo Paulo, como apóstolo, pregava a palavra de Deus, e Deus o escolheu para ir pregar aos gentios. E ele está dizendo aqui, em outras palavras, que a doutrina da eleição era um incentivo para ele, porque ele diz: por esta razão tudo suporto por causa de quem? Por causa dos eleitos. E ele diz: para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. O apóstolo Paulo sabia, Deus tem seus eleitos para a salvação. E Deus, que os predestinou para a vida eterna, Deus também estabeleceu os meios pelos quais eles iriam crer em Cristo. O meio é a pregação da palavra do Senhor. E quem é encarregado disso é a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tinha convicção que Deus o chamara para isso. Então ele está dizendo: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. É claro que o apóstolo Paulo, no seu ministério, sofreu muitíssimamente. Nós já sabemos disso. Quando lemos em suas epístolas, quando lemos no livro de Atos, a partir do capítulo 13, a gente pode perceber como se desenvolveu o ministério do apóstolo Paulo, debaixo de muita perseguição, de muita crítica, debaixo de muito sofrimento, de muita aflição. O apóstolo Paulo assim desenvolveu o seu ministério. Mas mesmo diante de tudo isto, ele está dizendo: por esta razão tudo suporta, por causa dos eleitos. Irmãos, Deus tem seus eleitos, além de nós, que ainda estão aguardando ouvir a pregação do Evangelho. Portanto, isso deve nos incentivar para evangelizarmos, continuarmos evangelizando, pregando o Evangelho e pregando a palavra do Senhor. Há um texto, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 13, que nos mostra exatamente o apóstolo Paulo, e aqui acompanhado de Barnabé, já exercendo o seu ministério, pregando a palavra de Deus. Aí o texto de Atos 13, 48 diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, depois do apóstolo Paulo compartilhar o Evangelho a multidões, muitos creram.
mas não foram todos que creram. Mas quem foi realmente que creu? Os que haviam sido destinados para a salvação. Diz aqui no livro de Atos, no capítulo 13, verso 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ninguém vai crer no Evangelho se não foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para a vida eterna. Ninguém vai crer no Evangelho se não é um predestinado por Deus, se não foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo para a vida eterna. Ninguém. Porque a graça de Deus é quem age, a graça salvífica, no coração do pecador, o fazendo compreender a sua condição de morto espiritualmente diante de Deus, a sua necessidade de perdão em Cristo. E somente a graça de Deus salvífica, aplicada pelo Espírito Santo na vida do pecador, é que trabalha nele o verdadeiro arrependimento e lhe concede o dom da fé em Cristo para a salvação, a fé salvífica. Então, se o Espírito Santo não agir assim, se a graça de Deus não agir assim, nenhum pecador vai se arrepender e nenhum será salvo. Mas na vida dos escolhidos de Deus, essa operação salvífica do Espírito Santo vai sim acontecer. É por isso que o texto aqui de Atos nos diz isto: muitos creram, mas somente aqueles que foram destinados para a vida eterna. Nós queremos realmente, nesse último ponto, no que diz respeito à obra da evangelização, e que nós devemos ter a doutrina da eleição como uma aliada nossa, algo que vem nos incentivar. Vão pregar a palavra, muitos vão rejeitar, mas os eleitos vão aceitar essa palavra. Eles não vão rejeitar essa palavra. Pode até rejeitar aparentemente, isso acontece. Aquela pessoa bem dura que diz que não quer nem ouvir, não quer saber dos crentes, da lei dos crentes, a maneira de falar, mas por dentro dela, se ela for uma pessoa escolhida por Deus, o Espírito Santo vai estar trabalhando. Mesmo que naquela ocasião ela não se renda a Cristo, naquela ocasião, mas lá na frente ela vai se render a Cristo. Eu conheço uma história de uma irmã que era professora de crianças. E essa irmã procurou se capacitar cada vez mais, estudou até no seminário para se capacitar cada vez mais, para servir melhor a Cristo. E aquela irmã, uma vez, testemunhou para nós ali da classe, no seminário, de que ela, uma certa vez, foi convidada para ministrar uma palavra, uma palestra, na verdade, numa determinada igreja de outro estado. E depois que ela ministrou a palavra, aquela palestra, e quando terminou aquela reunião, um adolescente lhe procurou. Perceba, um adolescente a procurou e disse: tia, você não se lembra de mim? E ela disse que olhou para aquele adolescente e de fato não se lembrou dele, não se lembrou de sua fisionomia, e foi sincera e disse: olha, não estou ainda me lembrando e tal. E conversando, ele disse: olha, a senhora lembra daquela criança, daquele menino que em tal e tal igreja a senhora ministrou a palavra de Deus numa EBF, Escola Bíblica de Férias. Lembra daquele menino que ficava na janela acompanhando tudo, na janela descalço, somente de short, sem camisa, portanto não queria entrar, ficar com as outras criancinhas. Lembra, tia, daquele menino? E ela lembrou, e aquele adolescente disse: pois sou eu. De fato, depois de algum tempo, aquela palavra que a senhora ensinou ali ficou guardada no meu coração, e eu jamais me esqueci daquela palavra.
e depois de algum tempo eu entreguei minha vida a Jesus. E hoje tenho convicção da vida eterna em Cristo. Irmãos, com certeza, aquele adolescente com aquela convicção de salvação que demonstrava ali, com certeza ele é um escolhido de Deus, foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para a vida eterna. Quando criança, ouviu a palavra de Deus, a semente do Evangelho ficou em seu coração. Ela não frutificou naquela hora, mas depois de alguns anos, a semente frutificou. Ele compreendeu, o Espírito Santo trabalhou, o converteu, e ele agora, já adolescente, tinha certeza da sua salvação. Isso deve servir para nós de incentivo, irmãos, porque muitas vezes vamos pregar e os eleitos de Deus, que ainda não conhecem a Deus, talvez não vão naquele momento, naquela oportunidade, já render a vida a Cristo, mas pode ter certeza, a semente do Evangelho vai ficar guardada naquele coração, e no tempo de Deus vai frutificar. No tempo certo da vida deles, eles vão se render a Cristo e de fato conhecerão a Cristo como nós também conhecemos. Então, meus amados, essas são algumas, como já falamos, apenas algumas implicações práticas dessa doutrina, da doutrina da eleição. A doutrina é bíblica, totalmente bíblica, como já estudamos. Desde o Antigo Testamento ao Novo, essa doutrina está estampada na Bíblia. Precisamos nos aprofundar cada vez mais desse conhecimento. Agradecer a Deus por isso, porque Deus nos escolheu. E entender a partir disso nossa responsabilidade diante disso, nosso dever diante disso. E suplicar a graça de Deus sobre nós, como Igreja do Senhor Jesus, para que possamos estar cumprindo a nossa parte, em nome do Senhor Jesus. Na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, nós queremos encerrar essa doutrina falando sobre a outra parte da doutrina da predestinação. Como já tenho dito, a doutrina da eleição é a primeira parte da doutrina da predestinação. A segunda parte da doutrina da predestinação é que nós iremos, que está associada com a doutrina da eleição, ambas fazem parte da doutrina da predestinação. É o que nós queremos compartilhar, se Deus quiser, com a graça de Deus, na próxima quarta-feira. Ou seja, como é que é isso? A Bíblia nos mostra que assim como Deus escolheu para Ele, em Cristo, algumas pessoas antes da fundação do mundo, assim como Deus as predestinou antes da fundação do mundo para pertencer a Deus, pertencer a Cristo, pertencer ao povo de Deus, pertencer à Igreja do Senhor e serem salvas, Deus também, antes da fundação do mundo, Deus também rejeitou os demais. Mas como é que é isso? Como pode ser? Bom, nós vamos, se Deus quiser, na próxima oportunidade, compartilhar essa outra parte da doutrina. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe e nos conceda o conhecimento cada vez maior de Sua palavra, em nome de Jesus. Vamos encerrar orando ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, que nos esclarece cada vez mais quem é o Senhor e quais os Teus planos e propósitos com respeito às nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos escolheu para Ti mesmo, em Cristo Jesus. Se temos hoje a convicção da nossa salvação em Cristo, se temos hoje a convicção de que o Espírito Santo habita em nós, sendo Ele o selo da nossa salvação, é porque antes da fundação do mundo o Senhor nos escolheu para Ti mesmo. Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos e rogamos que o Senhor nos ajude a exatamente, ó Deus, obedecermos a Tua palavra no que diz respeito às implicações práticas desta doutrina em nossas vidas. Nos ajuda em tudo, assim Te pedimos em nome de Jesus, rogando ainda pelos eleitos que ainda não Te conhecem, que o Senhor use a Tua igreja, capacite cada vez mais a Tua igreja e a use
para pregar o teu evangelho a toda criatura. Assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.